Existe um tipo de vontade que não chega com uma explicação. Você sabe todas as razões para não fazer. Não é prioridade, não é o momento, não está perfeito, pode nem parecer útil. Ainda assim, quando você imagina fazer aquilo, alguma coisa se acende em você. Não estou falando de agir por impulso cego, nem de atropelar seus valores ou ignorar consequências. Falo daquele movimento interno mais quieto, persistente, que continua apontando para certa direção, mesmo quando a mente já produziu uma lista de argumentos para deixá-lo para depois. Eu conheço bem essa sensação. Durante quase 15 anos, houve um piano esperando por mim na casa dos meus pais. Eu tinha começado a estudar ainda criança. Quando me interessei pelo antigo piano do meu avô, a minha avó me ofereceu para ficar com ele se eu aprendesse a tocar. Lembro até hoje da alegria que senti. E foram 10 anos de aulas. Entre todas as músicas, houve uma que entrou de um jeito especial no meu coração. Tico Tico no Fubá, Choro de Zequinha de Abreu. Na adolescência, eu tocava aquela música de memória. Era rápida, difícil, ela me encantava. E de tanto treinar, em alguns trechos eu já não pensava nas notas, os dedos simplesmente sabiam. E que música linda! Depois, a vida foi mudando. Eu saí de casa, fui estudar, trabalhar, morar longe. O piano ficou. E tocar foi virando uma daquelas coisas que a gente não abandona oficialmente, mas deixa para outra fase. E a fase não vem. Por algum motivo, um pequeno trecho da música continuou nos meus dedos. Durante anos, eu tamborilei aquelas notas em mesas, braços de cadeira, qualquer superfície, uma memória do corpo, daquilo que já fora rotina. Certa vez, agora casada e mãe, voltei a Minas Gerais para passar uns dias na casa dos meus pais. Encontrei lá o piano, como tantas vezes antes, antigo, desafinado, algumas teclas já meio emperradas. Ainda lindo, mas com motivos excelentes para não tocar. Eu mal lembrava como ler notas. Teria pouco tempo, o piano precisava de manutenção. Só que, dessa vez, eu quis. Abri o banco e encontrei a velha partitura do Tico Tico. Levantei o feltro que protegia as teclas. Passei um pano sobre elas, uma a uma. Sentei e descobri uma cena pouco gloriosa. Depois de 10 anos de estudo e quase 15 de distância, eu estava novamente olhando para a partitura e identificando a nota Dó. A mão esquerda parecia ter esquecido a própria linguagem. Eu parava, contava as notas, tentava um acorde, errava, voltava, mas fiquei. E pouco a pouco, uma coisa curiosa começou a acontecer. Eu lia algumas notas e de repente outras vinham sozinhas. Os dedos pareciam acordar antes da cabeça. Um pequeno trecho aparecia, depois outro. A música estava torta, lenta e tocada num piano desafinado. Ainda assim, era a música. Em algum momento, a minha filha, então com 2 aninhos, apareceu na porta da sala para descobrir de onde vinha aquele som. Ficou ao lado do piano, cachorrinho de brinquedo na mão, e começou a dançar. Eu ia errando, ela ia dançando. Naquela semana, voltei ao piano quase todas as tardes. Sem plano, sem meta, sem a promessa de que daquela vez eu voltaria a estudar piano de verdade. Eu apenas tocava a parte que conseguia e aprendia mais um pouco. Dias depois, fui com a minha mãe ao centro da cidade. Quando saímos de uma loja, eu me dei conta de que estávamos a poucos metros da casa onde eu tinha feito aulas por 10 anos. A minha antiga professora, Cássia, morava ali. Bem, isso até onde eu me lembrava. Eu não falava com ela havia mais de 15 anos. Não tinha seu telefone, não tinha combinado nada. Era sábado de manhã. Minha mãe achou a ideia de aparecer sem avisar uma péssima violação de etiqueta. E obviamente eu sabia que ela tinha bons argumentos. Olhei para a casa do outro lado da rua e senti vontade de ir, mesmo assim. Não era vontade de invadir uma manhã inteira, nem de exigir atenção. Era tocar o interfone, dar um abraço, apresentar minha filha e perguntar como ela estava. Ai, meu Deus. Vai e eu te encontro depois, então. Minha mãe, resignada.
Atravessei a rua. Quando o marido da Cássia respondeu ao interfone, pedi para vê-la rapidamente na porta. Ele foi simpático. Observou que ela só não conseguia descer, né? E perguntou se eu poderia subir. Né? Naquele instante, a pequena aventura deixou de parecer tão divertida. Eu subi imaginando se estava incomodando muito mais do que havia previsto. A porta se abriu. E lá estava a Cássia. O mesmo sorriso largo, o jeito acolhedor, somente os cabelos mais brancos. Ela andava devagar. Logo entendi por quê. Tinha passado por cirurgias delicadas nos anos anteriores e ainda estava se recuperando da última. Eu não sabia como a gente vai perdendo contato com pessoas queridas. Sentamos para conversar. Ela me contou que tinha parado de dar aulas havia alguns anos. Em algum momento, eu disse que naquela semana tinha criado coragem de voltar ao meu velho piano. Contei do tico-tico, das lembranças, dos dedos enferrujados. Ela imediatamente sorriu. Lembrava da música. Lembrava do quanto eu gostava daqueles ritmos brasileiros. São a sua cara, menina. Menina, era tão Cássia. Então ela olhou para o seu piano, fechado no canto da sala, e me convidou. Por que você não toca? A minha reação imediata foi recusar. Tocar mal era uma coisa. Tocar mal na frente da mulher que tinha me ensinado a tocar piano já era outra. Mas ela insistiu. E eu entendi que ali eu não era aluna. Ela não era professora. Éramos duas amigas se reconectando e vivendo um momento. A técnica não importava. Sentei. Minha filha ficou ao lado. Coloquei as mãos nas teclas e toquei o que conseguia lembrar. Errei, voltei, continuei. E o chorinho sapeca saiu. Quando terminei, Cássia estava visivelmente tocada. Foi então que ela me contou algo que eu não sabia. Fazia anos que ela própria não encostava no piano. As cirurgias, a recuperação, o fim das aulas, a rotina. Aos poucos, o instrumento dela também tinha ficado fechado. A Cássia olhou para mim e disse: agora que escutei você, me deu uma vontade de tocar de novo. Eu vou voltar, hoje mesmo. Então aquele sábado mudou de tamanho. Uma vontade aparentemente pequena tinha me levado a abrir um piano desafinado. Dias depois, outra vontade, aparentemente pequena, me fizera atravessar uma rua e apertar o interfone. Eu não tinha como saber que do outro lado encontraria uma pianista que também precisava redescobrir a própria música. Mas há uma nuance nessa história que hoje me parece ainda mais importante. Aquela visita não se tornou legítima porque acabou fazendo bem a Cássia. Eu tenho compreendido cada vez mais que a alegria não precisa apresentar utilidade pública para só então merecer espaço na nossa vida. Isso importa para quem aprendeu a fazer muito bem aquilo que faz sentido, cumprir o que precisa ser cumprido, cuidar do que depende de si, tomar decisões responsáveis, explicar bem as próprias escolhas. Importa porque, depois de algum tempo, você pode começar a exigir de si mesma que todo desejo apresente credenciais antes de entrar. Ele precisa ser produtivo, precisa contribuir com alguma coisa, precisa levar a algum lugar, precisa ser bom para alguém, precisa caber numa explicação impecável. Como se eu dissesse à minha mãe: vale a pena eu atravessar a rua porque eu sei que algo bom vai resultar disso. Olha quanto peso! Eu não tinha como saber. E nem sempre vai ser assim mesmo. Enquanto isso, outras partes muito vivas de você ficam como aquele piano, preservadas, até bonitas por fora, porém fechadas. Foi lindo saber que a minha visita inspirou a Cássia a voltar a tocar. Mas isso foi uma consequência, não um certificado de que, portanto, eu estava autorizada a seguir o que senti. Você não precisa saber previamente o que uma ação vai produzir, nem mesmo que algo será produzido, para reconhecer que existe vida nela. A mente gosta de conhecer o encadeamento inteiro. Se eu fizer isso, acontece aquilo,
aquilo me leva até ali, então o resultado será este. Agora sim, posso concluir que vale a pena. Só que uma parte enorme da vida não funciona assim. Há informações que só aparecem depois de iniciado o movimento. A ação torna visível uma parte do saber que antes você ainda não tinha como explicar. Eu podia ter ficado na calçada tentando decidir racionalmente se aquela visita teria algum propósito. Jamais chegaria, por raciocínio, à imagem da minha professora abrindo o piano depois de anos, reconectando-se com uma parte de si. Essa imagem só existiu porque eu apertei o interfone. Agi. Por isso, seguir a sua alegria não significa simplesmente fazer tudo o que dá vontade, nem transformar qualquer impulso em ordem. Significa aprender a reconhecer aquele sim interno que tem clareza, presença e vitalidade e permitir que ele participe das suas decisões. Isso é distinguir alegria de ansiedade. A mente muitas vezes diz que não sabe a diferença, mas o coração sabe. A gente só precisa se acostumar a ouvi-lo. Às vezes ele aponta para uma grande mudança, outras vezes para 20 minutos ao piano, para uma aula que a gente abandonou há anos, um projeto cuja utilidade você ainda não consegue demonstrar. Aponta para beber um copo d'água, para fazer uma caminhada, para uma conversa. E aquilo vai se desenrolando, novos pensamentos vão chegando, pessoas. O coração às vezes aponta para uma rua que você quer atravessar. Nessas horas, você não precisa saber onde cada gesto vai dar. Precisa, ao contrário, parar de exigir que a vida lhe entregue prova antes de você se mover. Porque algumas respostas não vêm antes. Elas estão do outro lado da ação. E existe uma pergunta que eu gostaria de deixar com você. Qual é o piano que ainda está fechado na sua vida? Não porque você deixou de amar o som, mas porque ficou e ainda está, esperando tempo, condições, competência, utilidade ou uma razão suficientemente boa para levantar a tampa e tocar. A próxima ação não precisa ser reconstruir a sua vida inteira. Pode ser apenas pressionar uma tecla e escutar o que permanece vivo ali. O Uau tá vendo a mamãe tocar. Ela quis mostrar pro Uau. Chega pra cá, Lili, vamos ver. Isso, muito bem. Muito bem. Ela foi lá no quintal buscar o Uau pra mostrar a mamãe tocando. Você quer tocar um pouco com o Uau também?